Olá, nós somos da ProMilk e vamos fazer a análise de ambiente externo da sua empresa. Agora vamos falar principalmente das tendências econômicas nesse contexto que nós estamos inseridos aí na bebida láctea proteica. É, Já vamos trazer alguns dados da Euromonitor que foram feitos ali em 2021. Alguns dados, principalmente do mercado brasileiro, os produtos de alto teor proteico, ele cresceu 100% em valor, ele já fatura mais de 2 bilhões ao ano. Então, nesse segmento, apesar de que no início dele ele era extremamente nichado, era principalmente para algumas pessoas que tinham como obrigação se alimentar com esse tipo de bebida láctea, mas por indicação médica, ou até mesmo algumas pessoas que ficavam mais no nicho de que vão à academia, tem essa preocupação mais nesse sentido, mas ele tem abrido bastante espaço para outras pessoas, até mesmo que não realizam exercícios físicos com tanta frequência, mas que têm uma maior preocupação, principalmente na parte da sua saúde, que é extremamente benéfico, principalmente para esse mercado. Principalmente na parte do aumento da demanda dos alimentos saudáveis, que tem sido uma tendência no mercado, principalmente no mercado brasileiro, principalmente com um teor de proteína extremamente alto. Esse interesse dos consumidores em cuidar da saúde e bem-estar, além de ser extremamente benéfico para nós como ser humano, é muito benéfico para o mercado e ele tem crescido cada vez mais. Tem algumas variações, principalmente por ser uma bebida láctea proteica, ela sofre variações no valor do leite e alguns outros insumos que eles são utilizados na própria bebida. Então é uma bebida que tem variações de mercado, principalmente nos outros ingredientes que são feitos. Agora, num contexto Brasil, da parte demográfica, é um contexto dos consumidores em que nós vimos, principalmente as pessoas que são trabalhadoras, pessoas entre 25, 30 anos, 45, tem mudado bastante, tem crescido principalmente a parte das pessoas, dos consumidores da terceira idade. As pessoas são mais velhas, os brasileiros estão envelhecendo mais, então, a parte do consumo das pessoas mais idosas está crescendo bastante. E com o envelhecimento da população, que pode afetar principalmente a saúde. Então, quando as pessoas normalmente são mais velhas, elas tendem a ter uma preocupação com a sua saúde, vão ao médico regularmente, fazem uma bateria de exames, principalmente para a parte de nutrição, quais os alimentos eu posso consumir. Então, principalmente essa demanda de leite proteico, que é o que a nossa empresa está apresentando nesse momento, é um mercado que nós já temos uma área de atuação e tem uma alta escalabilidade aí para frente. Agora, uma questão de tendência natural, principalmente na parte ambiental, que é extremamente benéfico aí para o mercado, fomenta bastante uma concorrência, fomenta bastante uma maior preocupação entre as empresas em querer se destacar e ter o seu diferencial, principalmente que o consumidor está sendo cada vez mais criterioso. Ele tende a ter uma preocupação a mais em relação ao meio ambiente. Entre as opções das empresas as quais ele tem, entre a empresa A e a empresa B, qual que tem uma maior preocupação com o meio ambiente, qual delas vai realizar o descarte correto desse tipo de produto que eu estou consumindo neste momento. Então, tende uma preocupação muito maior com qual é o destino deste produto do que propriamente com valores. As pessoas tendem a procurar por produtos que sejam mais benéficos para o meio ambiente, produtos que tenham embalagens biodegradáveis, do que valores. E tem sido realmente uma tendência que é cada vez mais crescente, principalmente no Brasil, um aumento aí na preocupação do meio ambiente e da sustentabilidade como um todo, que pode levar uma demanda dos produtos orgânicos e sustentáveis muito maior, cada vez mais crescente, saindo de um nicho que a primeiro momento foi criado como um nicho e hoje está ganhando bastante mercado. Bom, continuando a fala de João sobre tendências, eu vou abranger um pouquinho mais sobre as tendências tecnológicas. Bom, com o desenvolvimento de novas tecnologias de processamento de alimentos, a produção de bebidas lácteas com alto teor de proteínas
conseguiram ser feitas de maneira mais eficiente e econômica, assim contribuindo com a questão de tempo, com a questão de economia e com a questão de tecnologia em geral, né? Fazendo com que as empresas tenham maior desenvolvimento e maior produção na hora de produzir suas bebidas proteicas. Também houve um aumento na adoção de tecnologias de automação e robótica na produção dos alimentos, o que leva a uma maior eficiência. A produção sai mais rápida e temos maiores quantidades de produtos à disposição, tanto para a venda quanto para a colocação dentro do mercado. Bom, agora falando de uma ferramenta que está sendo implementada agora dentro desse mercado, desse segmento de mercado, a Supercooling da empresa Arla, ela permite que a bebida seja transportada maiores distâncias, sem fazer o uso de congelamento ou de conservante, mantendo o produto fresco, como resposta ao mercado que pede por alimentos mais frescos. Hoje em dia a tendência é os alimentos estarem mais frescos, as pessoas procurarem por alimentos frescos, por alimentos naturais, por alimentos sem conservantes, fazendo assim uma grande tendência. E essa ferramenta Supercooling é uma das ferramentas que está sendo desenvolvida agora para melhorar esse processo. Agora, falando sobre tendências socioculturais. Mudanças nas preferências dos consumidores em relação aos alimentos, com um aumento na demanda por alimentos vegetarianos, veganos e sem lactose. Ou seja, os consumidores estão preferindo alimentos que tenham um foco maior em produtos veganos, sem lactose, vegetarianos, e a tendência do mercado é que isso suba cada vez mais, porque as pessoas hoje em dia se preocupam muito com o meio ambiente, estão tendo muita preocupação e isso está virando uma cultura, é uma base. As pessoas estão procurando por mais alimentos vegetarianos, veganos e sem lactose. Bom, também tem a crescente conscientização sobre a importância da saúde e bem-estar, o que pode impulsionar a demanda por alimentos saudáveis e com alto teor de proteínas. O que isso significa, né? Significa que as pessoas estão procurando saber mais sobre a importância da sua saúde, estão procurando ter uma vida melhor, estão procurando métodos mais saudáveis. E isso impulsiona a demanda de alimentos saudáveis. E isso entra também onde a sua empresa se encaixa. A sua empresa ela produz lácteos prontos, né? Bebidas lácteas prontas com alto teor de proteínas, sendo muito procurado hoje em dia dentro do mercado. Porque as pessoas procuram, estão se informando mais, estão sabendo mais por meio de social medias, meio de comunicação, que alimentos com maior teor de proteína, que são mais saudáveis em si, são extremamente mais importantes para a sua saúde e bem-estar, fazendo assim um estilo de vida melhor. Agora, para finalizar as tendências do mercado, vamos falar sobre tendência política e tendência legal. As regulamentações governamentais relacionadas à rotulagem e publicidade de alimentos que podem afetar a maneira como empresas de bebidas lácteas prontas com alto teor de proteínas podem comercializar seus produtos. Ou seja, como uma empresa, você deve ter maior preocupação com o que a sua embalagem transmite para o consumidor. Se tua embalagem não tem descrito certinho, não tem datas de validade, não tem o teor da proteína de forma correta, porque tem gente que tem menos tolerância à proteína, podendo fazer mal para ela, tem que ser feito um serviço maior de verificação para ver se os rótulos das bebidas prontas com alto teor de proteína estão corretos para poderem ser lançados e comercializados no mercado, né? Bom, também tem políticas governamentais relacionadas à produção e importação de leite e outros insumos, que podem afetar a disponibilidade e o custo dos insumos para a fabricação de bebidas lácteas, ou seja, leis e regulamentos determinados pelo Brasil, onde nossa empresa está localizada, elas podem afetar a disponibilidade de insumos e os custos desses insumos para a fabricação de bebidas lácteas, fazendo com que o preço suba dentro do mercado e diminuindo a produção e os custos, fazendo assim a margem de lucro da empresa ter uma certa decadência. E também faz com que o preço do leite no mercado suba, fazendo com que atraia cada vez menos consumidores, tendo assim que colocar uma proposta única para que o leite com alto teor de proteína seja vendido.
E também o Político Nacional de Promoção de Saúde, ou PNPS, aborda metodologias juntamente com o SUS na gestão intersensorial, promovendo o direito à saúde e alimentação, incrementando políticas de alimentação saudável, assim como o PEC, de incentivo fiscal a organizações que compõem o meio alimentício proteico. Ou seja, o governo, né, esse meio político nacional de promoção de saúde, ele está tentando incrementar essa política para as pessoas em si terem alimentos mais saudáveis. Um incentivo fiscal a organizações também que compõem esse meio, que eles tenham um maior foco em produtos proteicos e que fazem bem para a saúde. Falando agora sobre a concorrência, nesse setor de bebidas lácteas proteicas, é uma área bastante acirrada, né? Já tem várias pessoas competindo para capturar uma fatia desse mercado, né? É, e é um mercado que ele é bastante crescente, porque o número de consumidores, né, que buscam esse tipo de produto só vem aumentando conforme os anos, né? E, né, principalmente mais ali populares entre os atletas, entusiastas, enfim, nessas pessoas mais desse ramo, né? É, então é bastante importante a gente ter em mente que, como é um setor muito acirrado, né? É, a principal forma ali de concorrência é quando se trata de inovação dos produtos, né? Que as empresas estão constantemente lançando novos e novos produtos, sabe? Novos formatos de embalagem, de sabor, sabe? Outros ingredientes, né? Então, nesse quesito de pesquisa e de desenvolvimento é fundamental nessa área, né? Ou em qualquer outro setor que seja, que tenha uma enorme concorrência, né? E outra, o posicionamento no mercado, né? As empresas é, que já trabalham nesse ramo, né? Elas têm mais facilidade de introduzir novos produtos, ou até uma empresa que, pô, não trabalha nesse ramo, mas é, ela já é conhecida, né, com outros produtos e tal, eles já têm mais facilidade de entrar nesse meio, né? E o preço também é um elemento muito crítico, né, na concorrência, que as empresas elas precisam encontrar um equilíbrio, né, para oferecer um preço competitivo, né, para ter os consumidores, mantendo mesmo assim a margem de lucro. E também na distribuição do produto é importante, né? Você entender como que a concorrência está distribuindo os seus produtos, em farmácia, academia, né? Nesse setor, né? É, isso é importante, você sempre estar ciente. Então, tudo essas coisas são fundamentais, né? Você tipo, fazer um estudo sobre isso, né? Estudar a concorrência é sempre muito bom, né? E fundamental também, né? Para casos, né? No nosso caso, que é uma empresa nova entrando nesse mercado, né? Que não tem reconhecimento, enfim. Agora eu vou falar sobre os fornecedores, né? É muito importante ter em mente que a gente está vivendo num período onde os consumidores estão cada vez mais conscientes sobre a procedência dos ingredientes, né, do seu produto. Então, você ter ali fornecedores que sejam confiáveis, sabe, que tenham uma boa reputação, que façam o serviço direitinho, isso é muito importante na hora de construir a imagem da empresa, né? Não manchar a tua empresa ali com um fornecedor que enfim, trabalhe de maneira errada, né? Fora das normas. E, tipo, você, por exemplo, pode ter fornecedores que apoiem causas de sustentabilidade, isso também conta na hora, né? As pessoas podem optar pelo seu produto com base no nas causas que você também ajuda, né? Se você tem produto fornecedores e o teu produto final, né? São pensados sempre na sustentabilidade, sabe? Isso é importante, sempre vai contar no final das contas ali. E isso já linka com a parte das regulações, né? Você tem uma empresa dentro das normas, né, que seguem
arrisca ali as regras, que não, não coloca uma substância que não deve no seu produto, né? Isso a gente tem que pensar na hora né, de executar a empresa, né? A gente não pode tentar burlar esses sistemas, tem que sempre seguir as regras certinho, porque isso vai manchar, se a gente não seguir, né? Isso vai manchar sim a reputação da empresa e vai fazer com que a gente perca clientes, enfim. E isso conta não só a nossa parte, mas também como as dos fornecedores, né? A gente ter fornecedores que também sigam à risca as regras e regulamentações que os órgãos, enfim, eles impõem para o produto, né? Então a gente, como uma empresa nova no mercado, a gente tem que se atentar sempre a isso, né? A gente que trabalha com bebidas proteicas, né? Derivadas do leite, a gente prioriza sempre a CLA fornecedores, buscar fornecedores que estejam sempre seguindo as normas, né? Que apoiem programas e projetos e que apliquem isso na tua empresa, tipo, de sustentabilidade, de bem-estar, né? E que também a gente forme um grupo, né? A gente procura sempre formar um grupo de pessoas, né? Ou de empresas, melhor dizendo, que, que tenham os mesmos ideais que a gente, né? Que busquem também, né? A sustentabilidade, o bem-estar, né? Que visam ajudar o meio ambiente em geral, né? Isso é importante para a imagem da nossa empresa, né? Como eu disse, é uma empresa nova, em um ramo que é muito acirrado, que existem muitos concorrentes, então a gente tem que sempre tentar isso, se atentar a isso na hora de agir, né? Porque agora falando do comportamento do cliente, né? A gente tem que ter em mente que o cliente, ele sabe, né? Os consumidores cada vez mais estão cientes de todo o processo de fabricação do nosso produto, né? Eles não estão somente interessados em saber do produto final, né? Eles procuram também saber quem que causa que eu apoio, sabe? Eu estar, tipo, da gente estar presente em projetos, a gente se aliar a fornecedores que eles também conheçam, sabe? Que eles saibam que não tá vindo de um lugar que ninguém conhece, ninguém sabe a procedência, né? E a gente busca, né, entender o comportamento do cliente, né? Sempre fazendo essa pesquisa, né? A gente fazendo pesquisas para saber a preferência de sabor e variedade, né? Que é um fator muito importante na escolha dos consumidores de bebidas lácteas proteicas, né? A influência das marcas também, né? Ah, sabe que existem muitas marcas grandes e reconhecidas nesse mercado, então a gente precisa ali estar trabalhando redobrado ali para estudar o comportamento do cliente, para saber como que a gente pode vender mais, né? Que sabor que está mais fazendo sucesso, né? Que tipo de embalagem a gente faz, que cor. Então a gente precisa estar sempre atento, muito mais que eles, para esse tipo de coisa, né? A gente também sabe que para o nosso ramo a compra online não é tão forte como os outros ramos, né? As pessoas não procuram muito comprar esse tipo de produto em sites, enfim, né? Elas procuram mais em loja de conveniência, academia. Então a gente sempre procura aplicar isso que a gente consegue extrair dos consumidores, né? Essas informações. Isso é importante que a gente coloque em prática. E só frisando mais uma vez a consciência ambiental, né, e sustentabilidade. Isso tudo conta na hora, né, de você, na hora do cliente decidir se vai escolher a nossa marca ou a da concorrente.